Sejam bem-vindos a mais um Boa Noite Apostador. Eu me chamo Gustavo Braun, é um grande prazer ter vocês aqui comigo para mais este quadro de análises para você que gosta do mercado de lei correto score. Bora comigo aqui que nós vamos falar bastante sobre esse mercado neste quadro, beleza? Para quem gosta do overgo, com certeza nós vamos falar também desses métodos, que é onde compõe ali aquilo que eu gosto de trabalhar dentro do trade esportivo, beleza? E vou dar alguns pitacos aí em mercados que não são muitos os meus, beleza? Mas fica aqui então nesse vídeo, te convido a deixar o like já, e se você ainda não é inscrito nesse canal, pô, eu tenho um sonho de chegar a 100 mil inscritos, irmão. Irmã, me ajuda. Se inscrever nesse canal já é uma baita de uma coisa pra mim, beleza? Vamos falar aqui então, já estamos na plataforma do LayScore. Tem vários jogos para serem falados aqui. Nós vamos começar a estar falando do jogo do Galatasaray e do Bodø. Eu já deixei separado aqui para vocês. É um jogo onde classificação, a equipe do Galatasaray perde o primeiro jogo, ganha o segundo jogo e o Bodø empatou 2 jogos. O Bodø empatou 2 jogos. Os últimos jogos entre eles, só para a gente dar uma pincelada aqui, nós não temos confronto entre eles, mas os últimos jogos que eles têm jogado, a equipe do Galatasaray, por exemplo, jogando na sua casa, não perde nenhum jogo há um bocado de tempo. Inclusive, ganhou do Liverpool, cara. Ganhou do Liverpool, tá? Detalhe importante, a gente vai ver aqui, ó, que o Galatasaray, ele tem sofrido gols, cara, em alguns jogos, principalmente contra equipes mais fracas, tá? Claro que isso aqui remete um pouco da temporada passada, a temporada atual do Galatasaray é até bem consistente defensivamente. Os números desse jogo mostram isso daí aqui nos jogos sem sofrer. Os últimos 10 jogos, cara, não sofreram jogando em casa nos últimos 6 jogos, ou seja, 60% deles não sofreram. Já a equipe do Bodø tá fazendo e tá sofrendo muitos gols, beleza? Primeiro a marcar em destaque aqui para as duas equipes. Claro que ambas jogam em campeonatos bem distintos, né? Aqui para mim o turco ele tem um nível técnico maior que o campeonato norueguês, mas o Bodø, não se engane, é a principal equipe do campeonato norueguês, beleza? Em termos de gols, o mercado de gols aqui é bastante aquecido, tá bom? Mas o Galatasaray ele tem vindo num formato um pouco diferente, cara. Ele tem se mostrado uma equipe que está preocupado mais com a sua defesa. Então ele está se preocupando mais em não tomar gols do que aquele Galatasaray de fazer muitos gols e tomar muitos gols também. Então toma cuidado que esse pode ser um jogo que a gente pode não ter tantas oportunidades no mercado de gols assim. Mas acredito eu que nós teremos oportunidades por conta do Bodø, velho. O Bodø não consegue, não tem uma solidez defensiva, se assim nós podemos falar. Então eles vão atacar muito, vão receber muito contra-ataque. Então por isso que eu acredito num jogo para gols nesse cenário aqui, beleza? Em placares que eu acho confortável de estar trabalhando, o próprio LayScore nos fala aqui resultados menos prováveis, tá? Ou seja, risco baixo. Tudo que tem abaixo de 5% aqui no LayScore são resultados que tem um cenário bem tranquilo de ser trabalhado, ok? Aqui na parte dos filtros, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é uma coisa que ajuda-nos em dias. Eu quero saber quais jogos estão em risco baixo para trabalhar Lei 01 no dia. Então com um clique a gente consegue saber isso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai para lá. Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, pessoal, é para trabalhar ao vivo, velho. Não é para trabalhar Panther. Por quê? O que é para trabalhar Panther, essa parte aqui, ó, ela já nos traz ferramentas e cenários para trabalhar Panthers, inclusive com entradas validadas, planilhadas, com histórico aqui, tudo bonitinho, beleza? Então, o que é de Panther eu deixo para Panther, o que é de live eu levo para live. Não misturo, beleza? Esse jogo aqui tá um jogo bem interessante para Panther. Não, cara, faz análise para trabalhar no ao vivo e trabalha no ao vivo. O que eu recomendo para trabalhar o mercado de Lei 01, Lei 1 a 0, enfim. Trabalhar as posições no máximo até os 70 minutos, cara. Ou até quando o seu cash ali... Pô, entrei nessa posição contra o Bodø ali, numa odd de mais ou menos 17, contra esse 0-1. Esse Bodø, ele fez um gol. Eu vou ficar nessa posição até no máximo 35% de cash, de hedge sobre a minha stake, tá? O que vai dar ali por volta dos 70 minutos, beleza? Fazendo uma boa leitura para a live, fazendo uma boa identificação de oportunidades para trabalhar assim como esse jogo, é muito difícil tu pagar esse cash. beleza?
Outro cenário importante também, não vamos entrar em situações aqui de pré-live, pessoal, porque nós só entramos em pré-live nesses jogos quando ela já tem uma indicação de valor esperado positivo. E você vai ver aqui agora na ferramenta uma coisa que dá para fazer utilizando isso que eu estou falando, beleza? Em geral, pessoal, trabalhar cenários, pô, o Bodô faz um gol, trabalhar contra esse 0-2 do Bodô, a gente tem um indicativo muito interessante, mas eu vou ficar muito mais inclinada a tentar buscar esse 0-1 do Bodô. Trabalhar contra o Galatasaray aqui, em nenhum momento, beleza? Próximo jogo que nós temos para falar aqui é o jogo do Mônaco e o jogo do Tottenham. O Tottenham, nessa temporada, ele tem feito uma melhor campanha jogando fora do que dentro de casa. O Tottenham, ele tem feito uma melhor campanha, ele tem mostrado um melhor desempenho fora do que dentro de casa. Já o Mônaco, cara, se a gente for pegar os últimos 3 jogos do Mônaco, 3 jogos com ambas marcas, esticado lá em cima, cara, bastante gols. Então é jogos que tá saindo muitos gols do Mônaco, tá? Inclusive um jogo que ele jogou aqui, ó, em casa contra o Metz foi um 5-2, beleza? Esse jogo contra o Clube Bruges, pela UEFA, eu reparei uma deficiência muito grande da equipe do Mônaco em produzir ofensivamente, cara. Por mais que eles conseguiram marcar o gol, muita deficiência em produzir e, cara, uma defesa péssima. Vai sofrer jogando contra o Tottenham, você pode ter certeza, beleza? Em placares improváveis aqui, nós temos esse 0-1 trazendo para a equipe do Tottenham, cara. Cuidado com esse 0-1, é trabalhar a equipe do Tottenham. Por quê? Não sei se esse jogo vai ser tão bom assim. Eu não sei se esse jogo ele vai ter um valor esperado positivo para trabalhar. Então vamos ver daqui a pouco se a gente consegue entender se essa odd tem valor esperado positivo para se posicionar contra o Tottenham. Trabalhar contra o 0-1 dos favoritos é possível desde que tenha vários inputs ao nosso favor, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nos outros jogos. Daqui a pouco a gente vai aqui para a aba dos filtros para vocês entenderem isso daí, beleza? Bom, Chelsea e Ajax, não tem muito o que falar. Trabalhar com Leia Ajax. O Ajax péssimo essa temporada. Vem desde a temporada passada horrível. Vai jogar contra o Chelsea muito forte em casa. A odd do Chelsea provavelmente não pode passar. Em breve o Lay Score aqui vai ter as odds. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que tá essa odd do Chelsea. Ela não pode passar de 1,70. Ela tá 1,27, ó. Até não tem nem o que falar aqui desse jogo, tá, pessoal? Não tem nem o que falar aqui. Aqui é para trabalhar uma posição buscando, talvez esse Lei Ajax, e até tentar trabalhar esse back do Chelsea, ok? Mercado de lei correct score, não acho que tem muita coisa pra gente trabalhar aqui, galera. A não ser um possível gol do Ajax, aí a gente se posicionar numa linha de um lei 0-2, vai estar ali por volta de uns 40, mas mesmo assim é um cenário, eu acho que é um cenário ruim para trabalhar. Essa odd no CS alta, toma cuidado, pessoal. Essas odds no CS alta em linhas limites, como por exemplo, eu vou pegar aqui um lei 0-1 a 60. Tudo bem, cara, hoje pode bater, mas você tem que entender que vai bater muito esse tipo de odd para que você consiga lucrar e extrair dinheiro do mercado. Poucos heads te tiram o lucro praticamente de meses, ok? Cuidado trabalhar essas faixas de odd aí, mas dá para trabalhar, eu sei que tem gente que é lucrativo nessa faixa de odd. Então, pessoal, não tem muito cenário a não ser tentar buscar um lay 1-1 nesse jogo, tá? Um cenário pós-gol do Chelsea, se tiver valor, beleza? Se tiver valor, o que seria esse lay 1-1? Pô, o Chelsea marca agora, entrando nesse lay 1-1 agora, para esse jeito que o jogo está, não vale a pena o jogo 0-0, ok? Por quê, Gustavo? Porque se o Ajax faz um gol, fica ruim para nossa posição. Eu prefiro trabalhar num cenário onde o favorito marca esse gol e depois eu me posicione, beleza? Esse lay 1-1 vai ter sentido se o Chelsea fizer o gol e continuar bem. Numa odd ali provavelmente a 20, aceito esse lay 1-1, que é o lay balmito que vocês estão acostumados a trabalhar aí, beleza? Então, fica a dica aqui para esse tipo de entrada. Beleza? Seguindo adiante aqui, nós temos o Bayern de Munique, é o mesmo cenário, trabalhar... Cara, só que aqui nós temos um cenário onde nós conseguimos trabalhar contra esse 0-1 do Bayern de Munique. A probabilidade está alta aqui, enfim, mas é um cenário que dá para trabalhar pelas duas equipes. Tá? É um cenário que a gente consegue trabalhar contra esse lei 1-0 do Munique aqui com até tranquilidade. A questão é o seguinte, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, beleza? Quando a gente vai trabalhar o lay 1-0 contra o favorito, ele tem que fazer sentido. A outra equipe ela tem que ter uma probabilidade de marcar gols. No caso, o Bruges tem contra o Bayern.
Só que melhor que isso, a gente tem que ter uma relação de trabalho boa, cara. E aqui a gente talvez não tenha essa relação tão legal assim. E o que, que eu prefiro fazer nesse caso? Já que eu vou em busca desse gol do Bayern e até 2 gols do Bayern, porque aqui a gente está olhando muito mais para o Bayern fazer 2 gols nesse 1-0 do que propriamente o Bruges fazer gol, mas tem essa possibilidade. Trabalhar talvez o back goleada do Bayern tentando buscar esse 1-2 gols do Bayern faça mais sentido e tenha mais retorno. Porque o quê? Olha a conta básica que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Colocamos numa ideia de trabalho onde eu busque trabalhar com R$ 1.000 esse 1-0 do Bayern, tá? Eu vou ganhar ali 5%, R$ 57, certo? O que, que eu posso estar fazendo? Se o Bayern não faz o gol, esse cash no final do primeiro tempo, ele vai ser mais ou menos de uns 10%, ou seja, R$ 100, com base nessa stake de 1.000. Eu posso simplesmente trabalhar essa stake aqui e tentar buscar este gol do Bayern aqui. Ah, se o Bruges faz gol. Cara, a gente não trabalha no si, a gente trabalha com o cenário, entendendo aqui o que aquele cenário pode nos proporcionar e vendo aonde tem mais valor de estar dentro. Por isso que a gente faz a análise antes. Se na hora, cara, tudo que eu posso falar aqui pode cair por terra na hora do jogo, beleza? Mas não tenho o que fazer, eu tenho que criar um cenário, eu tenho que trazer aquilo que vale a pena eu trabalhar. Então é melhor eu trabalhar este cenário aqui, nessa stake aqui, e se o Bayern faz um gol ou 2 gols precoce, eu consigo fazer uma free bet aqui, cara, ou até dar um cash, pagando quase essa stake cheia, cara. Entendeu? Então eu me arrisco menos dentro do mercado. Porque num cenário onde o Bayern não faça o gol no primeiro tempo, esse cash ele pode ser de 10%, mas ele pode chegar até 15% da minha stake. Ok? Então, para mim ganhar 5% apenas. Então, neste cenário aqui, eu acho que faz mais sentido a gente buscar este goleada. Ok? Este goleada. Nós só trabalhamos contra o favorito quando ele tem uma prospecção de trabalho de um EV muito grande no pré-live e a outra equipe ela tem um prospecto de marcar gol muito alto. Aí eu acho que faz sentido a gente estar trabalhando nesses cenários, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver essas questões de EV. Então, cara, buscar essa goleada do Bayern faz bastante sentido. Pra galera do ambas marcas, cara, o Bayern ele toma gols, velho. Não é difícil a gente ver o Bayern tomar gols, ainda mais jogando contra essa equipe do Bruges. Então, um cenário ali de um ambas marcam e um over 2,5 nesse jogo, ele é bem bom de trabalhar. Não sabemos como que vai ser a postura do Clube Bruges jogando fora de casa contra o Bayern, tá? Se a gente for nos últimos jogos aqui da equipe do Bruges, jogando fora de casa, deixa eu ver se ele jogou na UEFA. Jogou na UEFA contra o Atalanta e eles marcaram o gol, tá? Só que depois eles acabaram tomando essa virada. Cara, a Atalanta tá péssima essa temporada. Tá? Aqui é o seguinte, o Bruges vem muito bem essa temporada e tudo mais, mas aqui tá jogando UEFA, né, galera? Aqui tá jogando UEFA. Então, eu acho um cenário legal de buscar esse ambas marcas nesse jogo. É possível, tem que ver se vai valer a pena, tá bom? Seguindo adiante, aqui é o jogo, né, velho? Aqui é o jogo Real Madrid e Juventus. A Juventus que se mostrou uma equipe bem diferente das últimas temporadas. O Real Madrid vem em segundo atrás do Bayern de Munique, né? Nesse momento o PSG já passou ele, daqui a pouco vai atualizar aqui. O Barcelona já atualizou a vitória de hoje que o Barcelona teve, tá? Os últimos jogos do Real Madrid. Cara, o que me preocupa na equipe do Real Madrid é a displicência deles depois que eles estão na frente do placar. Nossa, que preguiça do Real Madrid. Jogando contra o Getafe o jogo passado, eles tiveram 2 jogadores a mais, poderiam fazer gol e um jogo engessado e tal. Enfim, me preocupou um pouco isso daí na equipe do Real Madrid no jogo passado. Mas claro, tava tirando o pé, ia ter um jogo da UEFA e tal. O Real Madrid é uma equipe que tem um ataque foda. Então se os caras quiserem fazer gol, eles vão fazer. Então esse jogo aqui não há outra possibilidade a não ser buscar trabalhar contra a Juve, tá? Juve nessa temporada perde do Como de 2-0, jogo 0-0 contra o Milan, 2-2 contra o Villarreal fora de casa, jogo maluco. Outro jogo que eles fizeram que foi maluco também foi um jogo contra o Borussia 4-4. Olha a Juventus, depois e antes disso um 4-3 contra a equipe do Inter, tá? Não tem outra opção a equipe da Juventus, se ela quiser pensar em melhores planos aqui, do que buscar de repente essa vitória contra o Madrid. Olha a dificuldade que a Juventus tem. A odd do Real Madrid agora neste momento encontra-se a 1.48, olha a confiança do mercado, tá?
Então, pessoal, aqui é a mesma coisa. É tentar buscar um lei 1-1 depois de um primeiro gol do Real Madrid. Mas esse jogo aqui dá para eu me posicionar nesse lei 0-1 contra a equipe da Juventus, tá? Probabilidade, nós temos um risco moderado aqui. O que acontece? Nesses jogos de UEFA, cara, é um pouco ruim a gente estimar isso aqui, porque a gente vai pegar estimativa que a gente tem das ligas, tá? Então, isso acaba se tornando um pouco perigoso até. Mas um cenário onde a Juventus marque um primeiro gol, não é de se pensar uma loucura, posições como, por exemplo, um 0-3 trabalhando na alavancagem da Juventus, que, cara, é uma posição até que chega a ser confortável. Ó. A probabilidade estimada aqui até para a liga é de 1,9%. Muito difícil a Juventus conseguir surpreender o Real Madrid desse jeito, ok? A gente tem o jogo aqui do Goa e do Al Nassr, provavelmente essas odds vão estar bem amassadas, tá? Mas a gente tem aqui, eu só trouxe como cenário para vocês, esse 1-0 da equipe do Goa. Tem quase tem 1,9% de chance só de acontecer. O lei 0-0 também é estimativa bem baixa, ou seja, aqui provavelmente é um jogo para pegar a goleada do Al Nassr. Provavelmente é um jogo para pegar a goleada do Al Nassr. Esse jogo vai acontecer às 10h45 da manhã, no dia 22. Você gosta de operar de manhã? Você gosta de operar esse tipo de campeonato aqui? Comenta aqui para mim, beleza? E vamos falar da parte dos filtros, mas antes nós temos um jogo que eu esqueci de vos falar aqui. Vamos voltar aqui para essa parte e vamos buscar este jogo de amanhã que nós temos aqui, que é um jogaço, cara. Jogaço aqui. Vamos pegar, cadê? Bahia Internacional, vou falar sobre esse jogo não. Flamengo e Racing. Não tem possibilidade nenhuma de entrar em um cenário aqui contra o Flamengo no mercado de CS, para quem gosta de trabalhar essas posições, tá? E cuidado com trabalhar muito precoce o lei 0-1 contra o Racing, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque é um jogo de Libertadores, é um jogo que os argentinos amarram demais, tá? O Flamengo, nos últimos jogos, ele tem feito bastante gols no começo do jogo, tá? Mas a gente não quer dizer que vai se repetir isso. Se repetir isso daqui, maravilha. Só que a gente não sabe a hora que vai sair o gol no mercado do Lay Correct Score, em nenhum outro mercado. E o mercado de Lay Correct Score, a gente não fica trabalhando no momento. Ah, o momento tá bom da equipe, eu entro. O momento tá ruim, eu saio. Não. Esse daqui é ruim de fazer dessa forma, tá bom? Isso aí é lá pro mercado do Match Odds. Eu não acho que a equipe do Racing vai surpreender o Flamengo, mas o Flamengo tem dificuldade de jogar contra as equipes da Argentina, tá bom? Não é um jogo tão fácil, não é um jogo fácil, é jogo de Libertadores, cara. O que eu tenho pra falar pra você desse jogo aqui? Cuidado em se posicionar, em pesar a carga demais para o Flamengo, tá? Porque você pode pegar odds que não tem um valor. E cuidado em entrar precocemente no 0-1. Dá para entrar? Sim, se o Flamengo mostrar o favoritismo que o mercado vai dar para ele de pré-live no ao vivo, tá bom? Quando que eu sugiro entrar nesse lei 0-1? Cara, essa odd do lei 0-1 para esse tipo de jogo aqui, ela tem que estar por volta de 15. Se ela estiver por volta de 15, vale a pena a gente especular esse cenário se o Flamengo estiver bem. Uma odd muito mais alta que isso não é legal de trabalhar, tá bom? Não é legal de trabalhar, beleza? Vamos para a parte dos filtros agora para vocês entenderem o que eu estava falando até agora há pouco sobre estimativa de pré-live. Aqui hoje eu tive um cenário para trabalhar, o lei 0-1 contra o Dortmund, tá bom? E por que é um cenário legal de trabalhar? Porque essa odd no pré-live, ela estava 9.8. Eu digito a odd aqui, calculo o EV, ele traz a probabilidade implícita, tá bom? E a probabilidade e se aquilo tem valor esperado positivo ou não. Cara, qualquer coisa que passar aqui de 50% contra o favorito é bom, velho. É bom. Não quer dizer que vai bater, mas para esse jogo, jogando contra um Copenhague em casa, que tá fazendo gols, jogando contra um Dortmund, que ele faz muito gols, mas toma gols, é um jogo interessante da gente entrar. E tem um detalhe aqui que é o mais importante que eu falo pra galera. Velho, você entra nessa posição no pré-live. Se no final do primeiro tempo não acontecer nada, 0-0, você fecha essa posição. Se o Dortmund faz o gol, igual eles fizeram, eu posso carregar essa posição até os 60 minutos do segundo tempo. Então, é estratégia, velho. Não quer dizer que nós vamos acertar toda hora. Não quer dizer que é o jogo perfeito. Não quer dizer isso. Quer dizer que é uma estratégia. Você pega essa estratégia e coloca dentro do mercado. A ferramenta vai nos ajudar a entrar dentro dos cenários, tá bom? Você vai trabalhar tudo? Não. Não precisa trabalhar tudo. Você vai trabalhar os jogos que realmente fazem sentido. Vamos ver o que a gente tem no dia de amanhã
pra gente trabalhar esse laser A1. Eu não vou ficar precificando aqui se tem EV ou não essas posições, tá? O jogo que eu quero mostrar pra vocês é o jogo do Tottenham e do Mônaco, tá? A probabilidade a gente tem uma odd de 14 nesse momento. Vamos voltar lá pro Lay Score e vou digitar aqui esse 14 pra gente ver se tem valor esperado positivo, ó. Tem valor esperado positivo, só que essa estimativa ela bate em 32%. Eu já não gosto de trabalhar esse cenário aqui para esse jogo, tá? No pré-live, eu prefiro carregar uma posição e entrar contra o Mônaco do que contra o Tottenham, se for trabalhar, ok? Se for trabalhar. Por quê, Gustavo? Porque eu trabalhar contra o favorito, eu tenho que ter um jogo que ele tem uma possibilidade de gols por parte das duas equipes. E principalmente que esse favorito marque um gol. Porque se eu entrar num jogo muito morno, eu acabo correndo o risco de fechar minhas posições. Eu tenho uma frequência de fechamento em red, sabe? Ao invés de eu ter um fechamento positivo das minhas entradas. Então eu tenho que ficar mais próximo de eu ganhar dinheiro do que próximo de eu não ganhar dinheiro, né? Isso é óbvio. Então, para esse tipo de jogo aqui, essa odd de 14, acho que já não vale a pena. Agora, se essa odd fosse numa base de 12 ali, a gente teria um EV um pouco melhor para trabalhar. Claro que cenários é cenário e muita coisa pode acontecer no jogo, mas como o Tottenham, ele tem uma proposta de jogo que não é aquela equipe over, tal, muito louco, igual o Dortmund, igual o Copenhague, é bom ficar ligeiro. O que nós temos do lado de lá? O Mônaco, velho, que faz e toma muitos gols. Só que eles precisam muito desse resultado. Não sei como é que vai ser esse comportamento de jogo. Eu prefiro levar essa posição pro ao vivo, ok? Já o jogo do nosso querido Bodô e do Galatasaray, vamos ver quanto que tá essa odd do Bodô pra gente falar se tem isso valor esperado positivo. A gente já entrar no pré-live, ela tá 34. Eu particularmente já não gosto de entrar nesse tipo de posição no pré-live. Só que aqui nós estamos contra a zebra. Muda o cenário do que eu tô falando contra o favorito, beleza? Aqui, ó, EV negativaço. Então não tem por que eu entrar no pré-live. Eu tenho que levar essa posição para o ao vivo e no ao vivo eu ver se eu consigo encaixar o meu método dentro dela com base na minha leitura de jogo, ok? Pessoal, dito isso, muito obrigado pela presença de vocês para mais esse vídeo. Tamo junto e até o próximo.